O Senhor Jesus, quando os discípulos, eles pediram para que ensinasse a orar, como nós falamos semana passada. Então Jesus ensinou que eles orassem e ensinou a importância de dizer, no momento da oração ele disse assim: e vocês orem assim, dizendo assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é isso? Só que numa outra ocasião, a Bíblia diz assim, ó, depois você vê, lê aqui primeiro. Ele diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito que nem só de pão viverá o quê? O homem, mas do quê? Mas de toda a palavra que sai da boca. Então ele nos ensinou a orar dizendo, buscando o pão nosso de cada dia. Falamos sobre isso já. Só que também ele disse, ó, mas não é só de pão que vocês precisam. Não é só de pão que o homem vai viver. Mas o homem precisa, para que ele possa ter vida, de toda a palavra que sai da boca de quem? E aí entra a segunda, o segundo alicerce, o segundo pilar da fé sempre forte, que é esse aqui, a meditação diária da palavra de Deus. Amém? Semana passada nós falamos da oração diária. A oração é quando você se dirige a Deus, não é assim? A meditação é quando você vai a Deus buscar saber o que Ele quer falar com você. É como aquela via de mão dupla. Então você fala com Deus na oração, mas é na meditação que você então entende, toma conhecimento de qual é a vontade de Deus para a sua vida. Compreende isso? Então, sobre isso, aqui a Bíblia fala assim, lá no livro de Josué, capítulo 1, no versículo 8, a Bíblia diz assim: Josué estava para entrar na terra prometida. Moisés havia acabado de morrer. Josué tinha uma missão pela frente. E para que ele fosse bem-sucedido, então Deus disse assim para ele, no versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer as coisas do seu jeito. É isso? Não. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele aonde? Nesse livro está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem o quê? Sucedido. Então, veja só, eles estavam agora a alguns passos da bênção que Deus havia prometido. Mas Deus deu um alerta para Josué, dizendo: Josué, ó, vocês vão dar um passo importantíssimo, mas tenham cuidado de atentar para o livro dessa lei, quer dizer, para a palavra de quem? De Deus. Nesse livro, medite de dia e o quê? De noite. Porque se você fizer assim, então você vai ser bem-sucedido. Você vai fazer prosperar o teu caminho, quer dizer, vai dar certo. Aquilo que você almeja, você vai alcançar. Aqui Deus estava se referindo à terra prometida. Mas para nós, hoje, qual é a terra prometida? Não é o céu? Não é a salvação da nossa alma? Foi aquilo que Deus prometeu. O Senhor Jesus estava subindo ao céu, quando de repente Ele falou assim, ó, eu vou voltar. Eu vou preparar para vocês um lugar. Vou preparar um lugar. Então, virei buscar vocês para onde eu estou, vocês também estejam. Não foi isso que Jesus falou para os discípulos? Quer dizer, Ele prometeu uma terra que não se compara a essa na qual nós vivemos. A Bíblia diz que lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá nem lembrança do sofrimento passado.
É uma terra gloriosa. Se a terra prometida enchia os olhos dos hebreus, a terra que Deus tem preparado para nós, essa enche os olhos de quem é cristão de verdade. Quem é cristão de verdade, quem entregou a vida para Jesus de verdade, o seu maior sonho, ele pode ter muitos sonhos, mas o seu maior sonho é o dia que vai estar com ele nos céus. Compreende assim ou não? Esse é o sonho de todo cristão. Todo cristão, ele crê que ele vai ver. Se você é cristão, você se identifica com isso. Todo cristão, ele crê que ele vai ver Jesus vindo buscar. A morte é como se fosse a segunda opção. Mas o cristão de verdade, ele crê que ele vai ver Jesus vindo nos céus buscar ele. Para todo mundo vai ser um abrir e fechar de olhos. Mas para o cristão verdadeiro, ele vai ver. Compreende assim ou não? Pastor, mas e quantos que creram e morreram e Jesus não veio buscar ele? Mas não importa, ele morreu crendo. Compreende? Se Jesus veio buscar, ou se os anjos levaram ele para Jesus, é o de menos. O que importa é que até o fim, ele permaneceu na esperança. Ele morreu crendo. Logo não morreu. Logo ele foi direto para esse lugar que está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano nenhum, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Olha que bacana. Então, esse é o nosso objetivo. Só que para que nós alcancemos, então, essa terra prometida, então, o mesmo cuidado que Deus mandou que Josué tivesse com a meditação da palavra, ou seja, buscar saber qual é a vontade de Deus, nós também temos que ter. E olha o detalhe, Deus mandou que ele tivesse o cuidado de meditar nessa palavra dia e o quê? E noite. Dia e noite. Não é que você vai ficar dia e noite com a Bíblia assim, ó, para cima e para baixo. Não é isso não. O meditar na palavra é você pegar a palavra de Deus, primeiro você busca a palavra dele. Se é um momento que você está na reunião, então na hora da palavra você para tudo, você não deixa ninguém atrapalhar. Se alguém está do teu lado, querendo puxar conversa, querendo te distrair, você dá uma dura na pessoa, dizendo, fulano, está na hora da palavra, Deus está falando. Compreende isso ou não? Que está buscando a palavra de Deus. Se é um dia que você não veio na igreja, mas naquele dia você busca saber qual é a vontade de Deus, então você tem o seu momento que você pega a sua Bíblia. Deixa eu perguntar, será que você já tem uma Bíblia para chamar de sua? Será que você já tem uma Bíblia que tem o seu nome? Uma Bíblia que você diz assim, cadê a minha Bíblia? Será que você tem? Porque se eu perguntar assim, será que você tem um celular? Com certeza você vai dizer, eu tenho, está aqui, pastor, inclusive está tocando, dá licença aqui que eu vou atender. Pois bem, de repente você tem o celular, mas você não tem o quê? Você não tem a Bíblia. Por quê, hein? É ou não é? Pensa aí. Será que isso não te diz alguma coisa, não? Porque a gente não fica sem o celular, é ou não é? Todos nós. Todo dia tem alguma coisa. É notificação chegando, é não sei quem querendo falar com a gente, é a gente querendo falar com não sei quem, não é assim? É a gente ouvindo a mensagem do bispo. Quer dizer, a gente não fica sem. Mas de repente você diz assim, pastor, até hoje eu ainda não adquiri a Bíblia. Então isso já diz muito. Isso já diz muito. Porque Deus falou que era fundamental que Josué, ele tivesse o cuidado de meditar nessa palavra todo o tempo. Amém? Todo o tempo. E na hora que você não está lendo propriamente a Bíblia, mas você está pensando naquilo que você ouviu, naquilo que o bispo falou, naquilo que você leu. Naquilo que você leu. De repente você leu naquele momento algo que você não entendeu, uma palavra nova. E você fica pensando, que palavra é essa? Que palavra é essa?
E daqui a pouco você vai lá, busca um dicionário para saber. Ou então você procura alguém, mas veja, você pode não ter entendido na hora que você leu, mas aquela palavra ficou onde? Na tua cabeça. Você está meditando nela. Compreende sim ou não? Você está meditando na palavra de Deus. A tua mente está ocupada com aquilo que vem de Deus. E isso faz toda a diferença. Porque se a tua mente está ocupada com as palavras de Deus, então ela está ocupada para as ideias do diabo que tenta entrar na tua mente, na nossa mente. Se a minha cabeça está ocupada, quando vem os maus pensamentos, quando vem as dúvidas, quando vem as sugestões do diabo, então não entra, porque já está o quê? Ocupado. Já está ocupado. É igual você vai no banheiro, você bate na porta e está trancado, alguém grita, estou ocupado. Não é assim? Aí você fala, tá bom, desculpa aí. Não é assim? Não dá para entrar, já está ocupado. Assim é a mente do que medita na palavra de Deus. Por isso que ele diz diariamente. Diariamente. Porque o diabo vem num momento e você resiste. Daqui a pouco ele espera um momento que a gente está distraído, sim ou não? Para vir com aquela mesma ideia. Então, se naquele momento de distração eu não estou com a mente ocupada com as coisas de Deus, então ele vai me vencer. Se você tem a Bíblia do bispo, você vai ver que embaixo tem uma explicação a esse respeito. Se você não tem, você lê aqui. Ele diz assim, sobre isso. Ele diz assim, ler, meditar e falar da palavra de Deus foi a instrução dada a Josué para que ele se mantivesse como? Fiel. Por mais ocupado que estivesse com tarefas importantes, ele deveria ter tempo para o que é indispensável. O quê? Sua vida espiritual. Pessoal, não cola eu falar assim, o meu dia foi tão corrido que eu não tive tempo nem de pegar na minha Bíblia. Eu não tive tempo nem de buscar a palavra de Deus. Não cola. Sabe por quê? Porque se eu abrir a boca para falar isso, eu estou assumindo uma culpa de que outras coisas foram para mim mais importantes do que a palavra de Deus. Está entendendo isso, sim ou não? Essa é a verdade. A gente tem que entender de uma vez por todas que Deus, pessoal, não é aquele boneco que a gente acostumou a acreditar que é Deus, que tem olhos, mas não vê, que a gente consegue enganar, sabe? Joga um pano por cima e ele não está vendo. Não, Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus, Ele conhece, Ele sonda os nossos pensamentos. A Bíblia diz que Deus, Ele conhece as intenções do nosso coração. Você está aí, Deus sabe o que se passa no teu coração é agora. Ele sabe de que maneira essa palavra está sendo recebida dentro de você. Sabia? O salmista disse, a palavra ainda não me veio à boca, mas tu o conheces, Senhor. Quer dizer, a palavra nem saiu, ele já sabe o que eu falei. Mas eu não falei, mas ele já sabe. Ele conhece. Então, não cola aquelas desculpas que geralmente a gente procura se dar. Porque às vezes a gente é duro com os outros, mas com a gente pega leve. É ou não é? Com a gente costuma pegar leve. Ah, não, Deus sabe, pastor. Deus sabe. Hoje eu corri para cima e para baixo. Sim, Deus sabe. Deus sabe que você ainda está priorizando outras coisas. Por mais, é o que está escrito ali, por mais importantes que sejam tais tarefas. Você não vai deixar de trabalhar para ficar lendo a Bíblia, sim ou não? Você não vai deixar de fazer os seus afazeres para ler a Bíblia. Nada disso. Você não precisa.
Mas eu tenho que entender que eu preciso fazer tempo para buscar saber qual é a vontade de quem? De Deus. E no que eu faço isso, eu mostro a importância que Ele tem para mim e o quão dependente eu sou dEle. É como se naquele dia que eu não consultei a Deus através da palavra, eu não soubesse para onde ir. Compreende assim ou não? É como se naquele dia eu não soubesse para onde ir, então eu ia ficar parado. Porque a palavra de Deus, ela fala conosco. É ela que nos instrui. Por isso tem que ser diário. Aí o bispo continua dizendo assim: meditar é refletir nos conselhos divinos e buscar entender os pensamentos do Altíssimo. Ter a mente mergulhada na palavra mantém a fé o quê? Avivada e protegida das dúvidas. Vou ler de novo. Ter a mente mergulhada, envolvida na palavra, mantém a fé avivada e protegida das dúvidas. Um exemplo muito simples. Imagine que você acabou de ler: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você acabou de ler isso. Aí vem uma situação, vem alguém e fala para você assim: fulano, ó, esse problema aí, isso aí não tem jeito não. Esse problema aí que você está enfrentando não tem jeito. Na hora, você acabou de ler que para Deus nada é o quê? Impossível. Na mesma hora você tem condições de vencer aquela palavra de dúvida, que certamente não veio de Deus, porque a palavra que veio de Deus diz que não há impossíveis. Logo, se eu estou ouvindo uma palavra que diz que é impossível, ela não vem de Deus. E se eu acabei de meditar na palavra dele, então só cabe a mim combater aquela palavra. Simples assim. Por isso que ele diz que manter a mente mergulhada na palavra mantém a fé como? Avivada. A fé avivada é a fé aqui, ó, em alta. Enquanto você está pensando nas coisas de Deus, nas palavras de Deus, enquanto você está pensando naquilo que você ouviu de Deus, a tua fé está aqui em alta. Pode vir o que for, nada se sobressai sobre a palavra de Deus. Jesus falou: passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então nada é mais forte do que a palavra de quem? De Deus. Não tem problema que você enfrente no seu dia, que a palavra de Deus não te dê uma solução. Então a obrigação sua, minha, nossa, é buscar todos os dias, meu Deus, o que o Senhor tem para mim. Amém? Não é ficar buscando na internet não, viu? Que o que não falta são pregadores lá, porque se você não cuidar, daqui a pouco você está comendo na mão do pastor. Ah, não, ó, deu tal horário, é a hora, o pastor vai orar por mim. O pastor vai orar por mim. Aí você vai lá e fica esperando o pastor orar por você. Está compreendendo assim ou não? Ah, o pastor vai dar a palavra, tal hora o pastor vai dar a palavra. Não, peraí, o mesmo caminho que o pastor percorre para ir a Deus, eu tenho que percorrer também. O mesmo Deus que está à disposição do pastor, que alimenta o pastor, ele pode me alimentar também. Ou você quer ser dependente dos outros? Você está compreendendo isso, sim ou não? Então, é você e Deus, é aquilo que nós falamos na semana passada, no tocante à oração. Lembra que ele disse? Entra no teu aposento. Fecha a porta. A meditação da palavra de Deus é assim. É o seu momento diário com quem? Com Deus. É um momento que você busca saber qual a vontade de Deus para você naquele dia. O que Deus tem a te dizer naquele dia. Porque às vezes o que Deus quer falar com um, Ele não quer falar com o outro. Compreende isso ou não? Então tem que ser diário. E essa meditação, ela não pode ser, você não pode competir com outras coisas. Então se é para meditar na palavra, então é aquele momento da palavra. É um momento que você deixa o celular de lado. Por isso você tem que ter a sua Bíblia física.
Você tem que ter ela. Porque eu duvido que você esteja lendo aqui e surja aqui uma notificação, um coraçãozinho pulando. É ou não é? Uma mensagem. Duvido. Aqui não. Mas no celular pode acontecer. Então, o momento que Deus fala, entenda, é Deus falando. Não é qualquer um, não. Não é qualquer um. Quando Deus fala, toda a atenção tem que estar voltada só para Ele. E isso mostra o temor. Isso mostra o temor. Eu já vi pessoas que, na hora da pregação, o celular tocava e a pessoa saía para ir atender. Eu já vi pessoa que nem saía. Já vi pessoa que atendia no meio da reunião. Ô, fulano, estou na igreja aqui agora. No meio da reunião. Tem um outro que ainda é mais discreto um pouquinho, que ainda sai no meio da reunião, sai andando e vai atender lá fora. Está errado a mesma coisa. É o mesmo que Deus está falando com você aqui, ó. E você simplesmente vira as costas, deixa eu fazer outra coisa aqui. E Deus falou, eu estava falando com ela. Eu estava falando com ele. Quem está entendendo isso, pessoal? É sério. Você vê que são coisas básicas, que parecem até bobas, mas que faz toda a diferença. Porque se eu não sei qual é a vontade de Deus, como que eu vou praticar a vontade dele? Compreende assim ou não? Como que eu vou praticar? O segredo dos homens de Deus, das mulheres de Deus, é que eles têm uma comunhão com Deus. Particular. Particular. Às vezes é um momento que ninguém vê. Ele ora na hora que ninguém vê. Ele medita na hora que talvez ninguém vê. Mas Deus vê. E é isso que sustenta ele. É isso que fortalece ele. Quem entende isso? Para finalizar, se abrir o Salmo 119, olha só o segredo de um homem de Deus. Por que quem permanece, permanece? Por que quem vence, vence? Olha o que ele diz no Salmo 119, versículo 97. Olha o que Davi disse. Ele disse assim, ó, quanto eu amo a tua lei. É a minha meditação em todo o quê? Todo dia. Olha só, a palavra do Senhor. Agora a gente está falando de um homem que viveu depois de Josué. Mas você vê o mesmo cuidado com a palavra de quem? De Deus. Eu amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Ele diz, tu, pelos teus mandamentos, quer dizer, pelas tuas palavras, me fazes mais sábio do que os meus inimigos. Olha que forte. Aí entende por que os inimigos não podiam contra Davi. Agora você entende. Porque a palavra de Deus fazia ele mais sábio do que seus inimigos. Pois estão sempre comigo, quer dizer, estão o tempo todo à minha volta. Mas por que eles não me vencem? Porque na tua palavra eu encontro o que eu preciso. Ele disse mais, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Olha que forte. Porque os teus testemunhos são a minha meditação. Porque os teus testemunhos são a minha meditação. A tua palavra é a minha meditação. Ele diz, entendo mais do que os antigos. Olha que forte. Eu entendo mais do que os antigos, porque eu guardo os teus preceitos. Tem muita gente de cabelo branco e que tem tanto a aprender com, às vezes, um garotinho, mas que busca viver de acordo com a palavra de quem? De Deus. É ou não é? Às vezes você vai conversar com uma pessoa que por tudo que já sofreu, tudo que já passou na vida, já era para ter se emendado. É ou não é? Já era para ter se emendado. Mas você vai conversar com a pessoa rancorosa, ela guardando um monte de sujeira dentro dela. Coisa que a palavra de Deus diz assim, perdoa. Se você teve a experiência de perdoar alguém, você viu que o alívio foi imediato. Talvez você guardou a vida inteira
um sentimento que só te fazia mal, e que no dia que você entendeu, eu preciso perdoar, e você foi lá e perdoou, é como se tivesse tirado uma tonelada das suas costas. E você pensou, por que eu não fiz isso antes? Não é? Só que você vê, quem conhece a palavra de Deus, sabe disso, pratica isso. Quer dizer, vive leve. Mas às vezes é como ele disse ali, ó, porque a pessoa desconsidera a palavra de Deus. Então, ela pode ser antiga, ela pode ter idade de ser o avô, a avó, mas não tem a sabedoria que só a palavra de Deus dá. Amém? Então, quer ser sábio? Busque na palavra de Deus. Precisa de força? Busque a força na palavra de quem? De Deus. Não busca nos outros, não. Entenda, veja a palavra de Deus como se fosse aquele banquete. Aqui tem tudo o que você precisa. Para todo dia, todo santo dia. Porque nem só de pão viverá o quê? O homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Então aqui tem tudo para todos. Pastor, estou no pecado. Tem a palavra que te salva aqui. Pastor, eu, graças a Deus, estou de pé. Tem uma palavra para você se manter, para que você não caia. Compreende sim ou não? Aqui tem a palavra para tudo que você precisa. Aqui tem um banquete diário. Se você se alimentar da palavra de Deus, você vai se manter sempre forte. E se você tiver, se nós estivermos sempre fortes, então seja lá o que for que se levantar naquele dia, não vai nos vencer, não vai nos derrubar. Amém?